Olá pessoal, tudo bem? Que alegria estar novamente aqui com vocês, através deste canal do Centro Universitário Ingá, da Uningá, para mais um momento de partilha sobre do nosso Café com Saber. Nós queremos cumprimentar a todos vocês, né, que estão nos acompanhando agora, iniciando essa nossa conversa, hoje trazendo um tema muito especial dentro desse contexto que nós estamos vivendo, né, de pandemia. Então nós pensamos falar hoje sobre, fazer essa pergunta, né, conversar sobre ela. Onde está Deus em meio à pandemia? Lembrando que nós já estamos no nosso quarto café, só para recapitular um pouco. Nós tivemos o primeiro café, a importância da capelania universitária. O segundo café nós falamos sobre a prevenção ao suicídio. O terceiro sobre o meio ambiente. E hoje, então, sobre esta questão da presença de Deus em meio à pandemia. Para a nossa conversa de hoje, no nosso café, nós temos dois convidados muito especiais, que eu vou passar a palavra a eles, né, antes de explicar um pouco para todos vocês o que significa este projeto, né, da capelania, o projeto, essa atividade do Café com Saber. Então nós temos aqui, né, a alegria da presença, que desde já nós agradecemos, né, do Dr. Marcelo. E eu quero passar a palavra para você, Dr. Marcelo, que é o secretário, né, municipal da Saúde, para que você se apresente um pouquinho aí, uma fala de imediato aí com o nosso pessoal. Olá a todos, é uma satisfação muito grande estar aqui junto com vocês. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu estendo esse convite também, essa satisfação a todos os que estão nos ouvindo aqui e nos assistindo. Até porque é um projeto que ele se inicia e não tem fim pela qualidade e pela discussão que a gente está colocando aqui entre todos. Esperamos colocar bastante provocações para que todos entendam. Hoje estou como secretário de Saúde de Maringá, nessa cidade maravilhosa aqui, mais de 430 mil habitantes, desde o início da segunda gestão do nosso prefeito Ulisses Maia, buscando, depois daquele grande boom que a gente teve em 2020, daquela sabedoria sobre aquele momento da pandemia, onde todos estavam um pouco perdidos, o que era a pandemia, o que era o Covid-19, eu em 2021 acabei assumindo e buscando ali soluções frente a uma onda que veio ali alastrando todo mundo, não só o Brasil e nem só Maringá. Passamos por momentos muito difíceis, onde foi muito interrogado as ações, objetivos, principalmente no trabalho à saúde. Sou médico, sou cardiologista, trabalho já com urgência e emergência, tenho formação em gestão hospitalar e isso me fez crescer, me fez mudar um pouco o ponto de vista junto com a comunidade no tratamento não só do indivíduo, como eu era acostumado a tratar. Quando a gente tratava o paciente, a gente tratava o indivíduo, buscava assim o conforto da família, daqueles que estão próximos de nós, para que eles tenham melhor recuperação da doença a qual me buscava, às vezes um infarto, às vezes uma pressão alta, mal resolvida. E neste momento eu estava tratando a população, buscando uma diferença para toda a cidade, que se tornou também uma referência para o estado do Paraná. Graças a Deus a gente conseguiu fazer algumas modificações em tempo recorde, com todo o apoio do governo do estado, com todo o apoio do nosso secretário de Estado, Beto Preto, nosso governador Ratinho Júnior, que não mediu esforços em cada ligação que eu fiz a ele, e o nosso prefeito Ulisses Maia, que sempre nos apoiou ininterruptamente para que a gente pudesse fazer assistência à população. A gente sabe que hoje Maringá tem 430 mil habitantes, mas a gente chegou a atender quase 2 milhões de habitantes, porque a gente acabou atendendo toda a regional de Maringá, mais as regionais de Umuarama, Cianorte, Paranavaí e Campo Mourão. Isso fez com que ficasse muito inchado, infladas as ações aqui. E as ambulâncias, então, helicóptero, não paravam. Digo com muita tranquilidade, que já passou, mas no momento era muito difícil, que eu tive 6 meses que eu trabalhei 24 horas e 7 dias da semana. E a gente pergunta, por que que isso acontece, né? Se eu estava bem tranquilo,
trabalhando como médico, tinha meus dias lá de plantão, tinha meus sobreavisos, no qual eu era chamado caso tivesse algum paciente infartado. Por que que isso chega, né, na nossa mão como uma prova ou como um desafio? Talvez porque era o momento da gente provar às outras pessoas a nossa necessidade de ajudar a todos, não só o indivíduo. Então essa pandemia nos ensinou muito, nos ensinou a ser mais compreensivo, nos ensinou a ser mais convalescente à dor do outro, nos ensinou a fazer a comunhão entre várias partes que até então não tinham muitas relações, dentro da classe econômica, da classe empresarial, da classe social. A gente viu muitas ações de muito bom relacionamento que até então eram muito politizados. A gente passou por uma crise muito grande política, estamos passando, mas graças a Deus a vida e a forma de tratar foi superada. E as crises políticas elas ficaram apenas nas redes sociais e esperamos que elas continuem apenas ali para aqueles que pouco queiram aprender a realidade. Então a gente deixa a política de lado e leva a técnica e a ciência com saber, como está sendo discutido aqui agora. Então a gente fez o que podia, fizemos várias ações, hoje temos um ambulatório que foi premiado no estado do Paraná, com um ambulatório pós-Covid, tratamento de pessoas com sequelas de Covid. A Uningá fez uma participação extraordinária junto com outras universidades e a gente ganhou o prêmio Gestor Paraná, a qual vamos receber até o final deste mês. Esse prêmio nos trouxe grande visibilidade, até como demonstração aos deputados do estado do Paraná por 2 vezes consecutivas como trabalhar. E tudo isso na testagem, na forma de agir, no conhecimento, na busca de informações epidemiológicas, para que a gente não trabalhe com achômetro na vida das pessoas. Foi muito gostoso. Obrigado, doutor Marcelo. Nós vamos ter um tempo aí para você contar mais um pouco dessas experiências, do trabalho, né? E é uma missão mesmo, né, que você assumiu, né, diante do município, nesse momento tão doloroso pelo qual a sociedade está passando, as pessoas passam, né? E foram encontrar justamente você, né? Como diz o pessoal, mas por que eu, né? Porque você tem uma missão muito importante para nos ajudar, né, a cuidar da nossa saúde, da saúde da população, né? Então, vocês estão vendo que nosso café hoje temos pessoas muito especiais, pessoas muito preparadas para nos ajudar a refletir sobre este tema. Eu vou agora passar a palavra, né, porque nós temos também a alegria do Padre Sandro, aqui da nossa Arquidiocese de Maringá. Padre Sandro, com você a palavra, seja bem-vindo, tá bom? Obrigado, Padre Luiz, obrigado pelo convite, saúdo toda a comunidade acadêmica que nos acompanha também. E é uma alegria poder estar aqui para discutir, né, essa temática que é atual, sem dúvida nenhuma, a qual todos nós estamos vivendo. Eu sou vigário paroquial, me apresentando, né, na paróquia São João Batista, em Jandaia do Sul, e também eu sou orientador espiritual do nosso seminário de teologia, aqui da Arquidiocese de Maringá, que funciona na cidade de Londrina. E recentemente retornando também dos estudos, do doutorado, dentro de teologia dos sacramentos. E essa temática é importante a gente refletir diante dessa pergunta que o programa de hoje nos propõe, né? Onde está Deus diante desta realidade? É uma pergunta que com muita frequência as pessoas se fazem diante da dor, do sofrimento, da morte, né, das situações difíceis da vida, onde nós podemos enxergar a presença de Deus em meio a essa realidade, né? Seria Deus o autor de todo esse sofrimento? Né? Nós sabemos que não. Então nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre essa temática aqui, Padre Luiz. Obrigado, Padre Sandro. Padre Sandro chegou agora recente de Roma, né, onde fez o doutorado, e vai ser também professor da PUC, né, o ano que vem, lá em Londrina, né? Vai ser docente também no curso de teologia, de filosofia. Muito bem-vindo, viu, Padre Sandro? Uma alegria mais uma vez. Claro, não pode faltar conosco, né? Professor Luiz Fernando, né, o nosso músico também, professor aqui da instituição,
Professor, com você a palavra. Muito obrigado, Padre Bento, muito obrigado por esse convite mais uma vez de fazer parte desse projeto do qual eu admiro, e é um projeto extraordinário dentro da instituição. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema que é tão pertinente, tão importante, né? Com pessoas de qualidade técnica, espiritual e que podem trazer essas experiências e as vivências, né, dentro desse momento que a gente passou. E nessa perspectiva eu trouxe aqui algumas canções, né, que podem contribuir e falar um pouquinho também sobre esse assunto. E lógico, eu vou ficar aqui de camarote me deliciando, escutando a discussão né, dessas pessoas tão importantes nesse processo de formação. Então a gente começa falando um pouquinho sobre esse Deus que ninguém explica, né? Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar, pode alguém até duvidar. Eu sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, dai-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, e ele já era Deus, se revelou aos seus, do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, dai-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Muito bem, professor Luiz Fernando, muito obrigado, né, pela sua canção, que é sempre muito comovente, muito bonita, né, o conteúdo, a sua mensagem é muito bonita, na sua voz fica mais bonita ainda. E que bom, então nós estamos aí, vocês que nos acompanham neste Café com Saber. Eu quero dizer que esse é um projeto da nossa instituição, que se iniciou este ano. É um projeto Capelania Universitária Promovendo Vida. E dentro desse projeto, que está vinculado ao Núcleo de Apoio Acadêmico, nós temos algumas atividades, como atendimento personalizado, aos alunos, à comunidade toda acadêmica, funcionários, professores e pessoas ligadas também à comunidade acadêmica, mesmo estando de alguma forma externamente daqui da instituição. Depois, dentro então desse projeto, nós temos essa atividade que penso ser um momento bem especial para nós, que é o Café com Saber. E nós tratamos de temas diversos nesse café, né? Eu já disse para vocês no começo os temas que nós já tratamos. Eu talvez não disse a vocês meu nome, né? Eu sou Padre Luiz Antônio Bento,
E sou professor também aqui na instituição, já há quase 11 anos, né? E tenho muita alegria de estar com vocês, né? Além de na parte acadêmica da instituição, também conduzindo este projeto da capelania. E por isso nós então queremos, a partir deste momento, conversar, né, aqui mais um pouco com os nossos convidados, né, o Dr. Marcelo, o Padre Sandro, para a gente interagir um pouco de forma até um tanto espontânea, né, eu acho que fica assim mais compreensível também, né, para nossa gente. Porque a pandemia, ela constituiu de alguma forma, foi um choque na vida da sociedade, né, das pessoas, um momento difícil, né, porque fez com que a gente até repensasse quão frágil é a nossa vida, né, a fragilidade da nossa vida, né, da nossa existência. Uma experiência que não teve escolha, né, de pobre ou rico, negro ou branco, raça, cor, nada. Acho que todo o mundo foi afetado por essa pandemia. Eu queria então passar a palavra, né, ao Dr. Marcelo, para que ele dissesse um pouco para nós, né, como que isso surgiu, desse coronavírus, como que de repente a gente parece que estava bem, ou será que esse coronavírus veio para, de alguma forma, fazer a gente repensar como nós estávamos conduzindo a nossa vida, conduzindo o mundo? O que é? Como que surgiu? Mas se você puder dizer assim com palavras até bem compreensível, mais simples para nós. Claro, é uma questão que a gente sempre faz todos os dias quando a gente vê pacientes muito bem, evoluindo rapidamente para o estado grave, mesmo para óbito, ou pacientes que estão muito mal mesmo, evoluindo gradativamente para melhora. E a gente se pergunta, né, por que isso? Será que ele tem alguma diferença da outra? A gente pensa, será que é a raça? Será que é o sexo? Será que é o peso? Será que é porque ele é loiro? Será porque ele é moreno? Então a gente fica se perguntando onde está a explicação desse vírus que a gente até hoje não conseguiu identificar os grandes fatores de risco. A gente sabe que o paciente com alguns fatores de riscos, eles têm mais predisposição ao óbito, principalmente pacientes mais idosos, com obesidade, com fatores de risco como hipertensão, diabetes. Mas isso não é uma regra, não é uma regra. E fez a gente refletir como médico, como secretário de saúde, olhando tantas vidas que foram ceifadas e o comportamento da sociedade. A gente aprendeu nesse comportamento da sociedade que muitas pessoas que passaram pelo coronavírus tiveram alguma sequela ou que ficaram muito tempo internado, eles saíram com uma visão diferente. Eles aprenderam uma nova forma de ver a vida. E eu falo isso com muita propriedade, porque tenho muitos colegas que saíram bem e tenho colegas que se foram. E na mesma família ou no mesmo grupo, esses dois, tantos que ficaram bem, tantos que se foram, tiveram uma mesma conduta. Ou seja, o desprendimento dos bens materiais. Que eu acho que chegou um momento na nossa fase da humanidade que isso é um ciclo. Que as pessoas vão levando isso para dentro do bolso, vamos dizer bem literalmente, e vai levando todo o tempo da sua vida, porque a vida é tempo, o dinheiro é tempo, o mundo é tempo. Nós vivemos aqui por um período, e neste período a gente criou o hábito de guardar no bolso o tempo. As pessoas e aqueles familiares que saíram do estado grave e aqueles que também perderam seus entes queridos, perceberam que o tempo, eles não precisavam ficar no bolso. Ele poderia ser desprendido através das coisas que você mais gosta de fazer, nas coisas que você precisa mudar e trazer também a sua família, os seus amigos no dia a dia. Então eu vi muita gente buscando o apoio e a ajuda de pessoas com elevação espiritual muito maior que eles não tinham, pessoas com elevação social que eles não tinham e principalmente olhando para si mesmo.
olhando para a sua qualidade de vida, trazendo assim então uma mudança que eu vejo na comunidade muito grande. Pessoas que antes não se conversavam, hoje já se veem, se falam, e às vezes aquele tempo que estava no bolso começou a ser dividido e transportado entre outras pessoas. Muita gente fala de inflação, de juros, de tudo na economia, né? Isso, na verdade, é uma consequência do que aconteceu. Da gente ficar retraindo o recurso na mão de poucos, e esse recurso, quando ele foi distribuído na mão da população, o mundo começou a se abalar. Se abalar de que forma? Se abalar na compaixão entre todos. Porque você não quer mais saber de ter aquele super carro, aquela super casa, você muda a sua concepção. E nessa mudança de concepção não tem mais valor aquele super carro. E se tiver valor é só para um ou outro. Porque muitas coisas que as pessoas que meio que é absoluto na vida delas se tornam tanto relativo, né? Exato. Essas coisas todas são importantes, mas elas não são absolutas na nossa vida, né? Tem coisas mais importantes, Muito né? mais Que às importante. vezes acaba passando despercebido, ou a gente não dá muita atenção, né? Então, vamos levando a vida como se aquilo ali é que definisse de fato a nossa vida, né? Perfeito. Às vezes as pessoas usavam aquele super carro para definir a vida dele, Isso. usavam super roupa para definir o que ela representava. E na verdade ela começou a perceber que aquilo não valia nada depois que ela passou por esse momento, ou familiares passaram por momentos similares. Então me mostrou uma mudança de paradigma muito grande, uma mudança que me fez pensar bem, pensar muito mesmo sobre como agir. Verdade. Como poder mudar isso dentro da sociedade. E eu fiquei muito satisfeito em perceber que as pessoas mudaram para o bem. Apesar de toda essa situação, de todo esse momento difícil, as pessoas aprenderam muito. Fez a gente repensar, né? Eu sempre dizer, talvez a descobrir ou a redescobrir valores que estavam um pouco meio que esquecidos, né? Exato. Sem importância às vezes na nossa vida, né? Valores mesmo de integridade da pessoa, né? Valores éticos, morais, valores espirituais. Sim. Às vezes muitas pessoas não acreditavam que existia ou que tem algo que pudesse nos confortar. Exato. Muitas pessoas podem ter uma religião ou outra, mas um ser superior, ela existe. Eu, como médico, já presenciei muitas vezes e posso dizer bem claramente, ou a gente prova disso, ou a gente acredita que existe, porque um dia você será provado. E essas pessoas acabaram sendo tocadas. E eu vi isso com muito bons olhos, eu vi uma mudança em muitos colegas, em muitas famílias, e me trouxeram, neste momento, acho que foi um das grandes aprendizados que eu tive durante esse momento à frente da saúde de Maringá. E eu acredito que é importante essa relação que o Dr. Marcelo fala, né, da espiritualidade também ligada à ciência. Quando a gente olha para a igreja sempre busca, né, primar por esse diálogo entre fé e ciência. E perceber isso, né, dentro desse contexto de pandemia, né, desse redescobrir-se, desse voltar-se para o essencial. Aqui também está a dimensão da fé, né? Aqui também está a dimensão da espiritualidade. E basta a gente olhar para a história de muitas pessoas, para a história, para o passado mesmo, que a realidade da dor, do sofrimento, tantas vezes já fez isso, né? A pessoa olhar para o essencial e também retornar a Deus, né? Olhar para a fé, para a espiritualidade de um modo diferente, né? E se a gente olha para a realidade da pandemia nesse âmbito da fé, né? Até a pergunta aqui hoje, né? Onde está Deus em meio a essa realidade, né? Às vezes tem pessoas que se perguntam, é Deus quem provoca a dor, provoca o sofrimento, né? A teologia, né? A fé cristã nos diz que, com certeza, não é Deus quem provoca isso. Deus não é o autor do mal, do sofrimento, né? Mas as ações humanas têm consequência. E essa pergunta que o Padre Luiz fazia, né? Sobre a origem
da pandemia. Claro que não dá para colocar um ou outro fator, é um conjunto de coisas que acabou provocando, mas sem dúvida as ações humanas também, né, a responsabilidade humana deve ser levada aqui em consideração, porque o comportamento humano, o comportamento em relação às ciências, o comportamento em relação às coisas, tudo isso vai provocando, né, situações difíceis. E em meio a isso é preciso olhar, então, né, no âmbito da fé, no âmbito da espiritualidade, nós temos um Deus que sofreu também. Né? Nós temos um Deus que passou pela cruz, que foi crucificado, que passou por realidade, né, de dor, de sofrimento real. Né? E a experiência da pandemia, olhando para Cristo, né, para o que nós chamamos na igreja de teologia da cruz, nós nos aproximamos do Cristo crucificado nesse período de pandemia, porque olhamos para Ele que sofreu, entregou a sua vida, e nesse período encontramos tantas pessoas que também, infelizmente, perderam a sua vida. Né? Mas isso não significa que Deus está ausente, né? Que Deus não está presente em meio a tudo isso, ou Deus se afastou da humanidade. Mas o ser humano, com as suas atitudes, é preciso compreender que essas atitudes têm consequências, né? E as consequências, infelizmente, acabam gerando situações difíceis para a vida. Porque nós não somos um robozinho nas mãos de Deus, né? Então nós temos liberdade de fazer nossas opções, né? De tomar nossas decisões, e nem sempre elas são boas, né? Daí, Padre Sandro, é uma questão muito recorrente que a gente escuta nesses tempos, sobretudo de pandemia. É assim mesmo, Deus quis assim, né? É o destino, já era a hora dessa pessoa. E às vezes isso pode acontecer até para trazer um consolo, né? Para a filha, para o filho, para a mulher, né? Para a viúva, para o viúvo, para alguém da família, né? E às vezes as pessoas, elas se fortaleçam nisso, mas como você estava dizendo, Deus, ele não pode ser o causador do sofrimento, né? Porque Deus, a essência de Deus é amar, né? Deus não sente prazer com o sofrimento do outro, né? Então, e como é que a gente poderia estar entendendo isso dentro assim, da espiritualidade, da teologia? Essa é uma fala que, principalmente em velórios, né, em uma realidade da morte, nós ouvimos muito isso, né? É Deus quem quis, né? E quando a gente diz isso, o objetivo primeiro não é um objetivo de má fé, né? Ninguém diz isso de má fé, mas de certa forma a gente transfere para Deus uma responsabilidade, né? Nos isentando, né, dos nossos comportamentos. Né? Então, essa atitude de dizer, né, é Deus quem quis, é como se dissesse, Deus é 100% responsável pela morte dessa pessoa. Né? E né, nem sempre é assim. A realidade da pandemia, por exemplo, com a vacina, nós poderíamos ter avançado um pouco mais, e aqui o diálogo entre fé e razão é sempre importante, né? Se a vacina tivesse avançado antes, nós poderíamos ter poupado muitas vidas, né? E isso é uma ação, né, que morrer alguém, né, por falta de uma assistência médica, né, por falta de um local que não pôde dar a assistência suficiente para aquela pessoa, isso não é vontade de Deus, né? Porque Deus é o Deus da vida, Deus quer o bem de todos, Deus quer a felicidade de todos, não quer a morte. Então, compreender essas falas, né, repito, a intenção é sempre ajudar, é colaborar com aquela pessoa no momento do luto, do sofrimento, mas por trás dessa fala está uma concepção, então, de que a gente, né, transfere totalmente para Deus e nos isentamos de nossas responsabilidades. E a fé da igreja, a nossa fé cristã, não nos isenta das nossas atitudes, não nos isenta dos nossos comportamentos. E a igreja, ela é muito sábia ao sempre levar em consideração a opinião da medicina, por exemplo. É importante
aqui a presença do Dr. Marcelo, ressaltando essa dimensão da ciência, porque Deus age na vida humana por meio, né, das nossas atitudes. Deus age na história, né, por meio das ações humanas. Os milagres que nós temos na igreja são chamados de ações extraordinárias, né? O ordinário, o modo ordinário de Deus agir é por meio da ação humana, né? E no caso da pandemia, sem dúvida nenhuma, levando em consideração a ciência. Ok, e depois, então, nós vamos ouvir mais uma música com o professor Luiz Fernando. Depois, doutor Marcelo, se o senhor puder falar um pouquinho a respeito da vacinação, por que ainda hoje, até aqui na nossa cidade, às vezes até pessoas próximas de nós, no Brasil e até mesmo no mundo, pessoas ainda que negam ser vacinadas, né, que não querem ser vacinadas. E como que está um pouco o contexto da vacinação aqui na nossa cidade, no nosso município? Depois da música, aí, a palavra é contigo. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é um mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar se o mundo te fizer cair. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar se o mundo te fizer cair. Essa música é interessante porque ela fala exatamente dentro do contexto que nós estávamos discutindo, né? O foco no ser humano, né? Como essa pandemia trouxe de novo o centro, né? Ao ser humano, ao seu comportamento, a maneira como ele se relaciona com o meio ambiente. Então, penso que essa música traz, né? Que nós somos espelho, né? Nós somos efetivamente o resultado, ou os responsáveis pelos resultados, sejam aqueles que causaram a pandemia, mas também aqueles que fizeram com que ela pudesse regredir através do trabalho, né, excepcional de toda a equipe de saúde, enfim. Então, penso que ela traz essa verdade para a gente também, né? Obrigado, professor. E agora, então, passa a palavra, né? Que bom que vocês também estão nos acompanhando aí de casa, né? Do seu escritório, do seu trabalho, onde quer que você esteja. É muito bom saber que você está aí prestigiando essa atividade tão importante
da nossa academia, do nosso Centro Universitário Ingá. Professor, então, dentro do que eu propus anteriormente, um pouco aí sobre a vacina, de pessoas que negam ser vacinadas, né? Até pessoas com bons conhecimentos, né? Com boa formação acadêmica, científica, que também nega, né, a vacinação. Um pouquinho como é que está aí a questão da terceira dose, se ela está chegando também para nós aí, ó, tô cabelinho branco, né? Já estou esperando a terceira, né? Certo. Então, fica aí à vontade. Eu queria só, antes de responder essa pergunta, deixar um conto que eu ouvi de um paciente à beira da morte, que saiu muito bem. Ele me disse uma coisa, que é exatamente isso que o Padre Sandro comentou, as ações humanas, que são as consequências dos nossos fazeres, né? Ele disse uma coisa, Deus estava com um burrinho amarrado num toco, daí Deus pediu para ele assim, ó, não desamarra esse burrinho. Aí o rapaz foi lá, desamarrou o burrinho. Aquele burrinho foi lá, derrubou a casa de uma pessoa. A casa pegou fogo. Esse fogo matou a filha desse rapaz. Esse rapaz ficou transtornado, entrou no alcoolismo. Esse alcoolismo levou ele a fazer outros homicídios. Outros homicídios mataram uma outra pessoa. E assim foi uma consequência de ações, Uma corrente. tudo relacionado a simples ações que Deus pediu para que nós não fizéssemos. Então esse conto que ele me fez refletir, quando ele estava no UTI, ele disse que tudo isso era porque ele tinha feito muitas coisas erradas que não era recomendado pela parte científica, que era pela parte médica, que era pela parte que nós tínhamos conhecimento e passado a ele. E ele deu graças a Deus estar bem e de agora em diante ele vive uma vida hoje muito bem, hoje cavalga, tem um sítiozinho dele, muito tranquilo. Então a gente entra nessa fase por que a pessoa não quer tomar a sua vacina? Que momento estamos? Então, em Maringá hoje a gente já está vacinando todas as pessoas acima de 18 anos, com a primeira, com a segunda e com a terceira dose, respeitando seus intervalos da vacina. Sempre a terceira dose é após 5 meses após a segunda dose. Deixar um apelo para que todas as pessoas que não tomaram a sua segunda dose entendam a importância de que ela traz a imunidade total das pessoas. Então a segunda dose e a terceira é um reforço para que você também mude a sua concepção de imunidade e de fluxo de pacientes graves. Isso tudo leva a crer que muitos são não realistas das informações que são passadas pela parte científica. E às vezes não escuta aquilo que são orientados ou pela parte espiritual, por Deus, ou pelaquela parte científica, que é o médico, o cientista, aquele que está à frente da vacinação. Isso vai acontecer em qualquer área, mas a gente tem que deixar uma palavra muito, uma mensagem muito clara. Foi a vacinação, foi a consciência da população, foi a mudança de hábitos que fizeram com que a gente passasse esta única onda, que tiveram altos e baixos durante o mês de março, abril, maio, junho, até julho. Essa próxima onda, esperamos que não venha aqui no Brasil. Esperamos que não venha porque depende da sua consciência de ser vacinado, acreditar nos cientistas que criaram em tempo recorde essa vacina e acreditar que Deus não faria algo para te prejudicar. Se ela veio mudando essa concepção de pandemia em 2021, foi porque alguém pediu para que viesse. Foi porque algum iluminado cientista nos Estados Unidos, na Europa e em muitos outros lugares no mundo, Índia teve muitos pesquisadores que a gente tem que elogiar aqui, e fizeram a diferença. China, então, nem se fala, mas a gente tem que colocar isso na mão das pessoas que conhecem e não deixar com que pessoas ou fatos que chegam na sua mão pelo um tablet, um celular, tanto fakes, tantas mentiras. Esqueça, quando você deixar um final de semana sem esses fakes, você vai ver que a sua vida melhora. Porque você tira tudo que há de negativo que as pessoas tentam te influenciar. Sim. Então vamos acreditar na ciência, vamos acreditar na vacinação, senão nós não estaríamos aqui hoje batendo esse papo tão esclarecedor e tão amplo como está dizendo hoje. Verdade.
Então, e eu quero novamente voltar com o Padre Sandro, porque a pandemia também, ela trouxe muitas mortes prematuras, né? E trazendo assim muito sofrimento em muitas famílias, muitas pessoas que não puderam nem mesmo fazer uma sepultura digna, né, dos seus familiares. Eu passei por isso, né? Eu perdi meu pai com a pandemia faz 8 meses. E não pude ver meu pai, por exemplo, num caixão, né? Do jeito que saiu do hospital, foi direto para a sepultura. Então isso traz assim, uma dor, parece que interminável, parece que um sofrimento, parece que não vai acabar nunca. Porque é normal você ver o seu ente querido, né? O seu familiar morto num caixão, né? Levar à Se sepultura, tudo, né? despedir, né? Despedir. E isso não tem, então parece que você vive um luto permanente, né? E fala assim, meu Deus, mas meu pai está vivo, porque eu não vi ele morto, entendeu? E a igreja tem, assim, alguma atividade no sentido de, nas comunidades, de apoiar essas famílias, algum contato com essas famílias que perderam familiares? Como é que você poderia colaborar nesse sentido? Nesse contexto, eu falo enquanto igreja católica, né, não tenho conhecimento de outras igrejas, mas nós somos ainda tímidos nessas iniciativas, né? Infelizmente, aqui, assim como na ciência, também nesse âmbito da fé, da espiritualidade, a igreja teve que se adequar a diversas coisas. As iniciativas são bastante tímidas no sentido de acompanhamento a essas famílias enlutadas, né? Nós temos uma paróquia na arquidiocese, por exemplo, em que o padre está fazendo um acompanhamento auxiliado por pessoas, né, dessa paróquia, até formando pessoas para acompanhar as famílias enlutadas. Então, em que consiste esse acompanhamento? Acompanhar dentro do possível no momento do luto e no período pós-luto, por um período específico, acompanhar essa família com orações, com uma bênção, com a presença, com a conversa, mas é uma experiência ainda muito tímida, né? O que nós temos de iniciativa na medida do possível, a presença da igreja no momento ali do velório, quando possível, seja do padre, do diácono ou de um ministro, né, autorizado pela igreja para isso. Temos as missas de sétimo dia, né, que sempre, né, celebramos. Temos iniciativas esparsas de visitas a essas famílias enlutadas, mas enquanto Igreja Católica, se nós pegamos aqui a nossa Arquidiocese de Maringá, um grupo organizado, sistematizado, onde preste um serviço permanente, organizado em toda a Arquidiocese, é algo que nós ainda precisamos São mais crescer. iniciativas particulares, né? Sim, de um sim. grupo, de uma comunidade e outra, né? Exato. Mas é importante sempre, né, quando a igreja consegue se fazer presente, quando a gente está ali, ao menos para uma palavra, né, para ouvir, para uma bênção, para essa despedida também da família, que é tão importante, né? E a gente, quando consegue, sem dúvida, é um auxílio muito grande para esse momento. E, mais uma vez, bom que vocês estão aí, nós já estamos indo ali para o final do nosso café, mas ainda gostaria de trazer aqui, né, que o Dr. Marcelo pudesse nos dar uma palavrinha, no sentido de que, além, né, de todas essas famílias que sofreram e que sofrem muito em relação à pandemia, aqueles que foram acometidos, né, eu também peguei a Covid, fiquei internado, mas graças a Deus não evoluiu para um quadro mais complicado, né? Mas em relação a vocês, os agentes da saúde, existe alguma atividade de apoio a esse pessoal que foi linha de frente mesmo? Porque nós sabemos que a Covid, ela também deixou muitas consequências, muitas sequelas por quem passou por ela, né? E todo esse pessoal da área da saúde, olha que a gente tem que louvar a Deus por esses homens e mulheres que fizeram a diferença nesse tempo todo, né? Que sempre fizeram, mas agora assim de uma forma muito, muito forte, digamos.
Existe, assim, o município tem pensado alguma coisa nesse sentido de apoio aos agentes da saúde? Muito boa pergunta, porque a gente estava discutindo recentemente na Secretaria de Saúde, na própria Prefeitura, com o nosso prefeito em exercício atual, Edson Escabora, que a gente está passando por um momento complexo de pós-atividade intensa da saúde. Porque a gente trabalhou 24 horas, 7 dias da semana em todas as áreas, tanto na área médica, da enfermagem, fisioterapia, educação física. Então, em todas as áreas foram trabalhados muito intensamente. E a gente percebeu agora que eles estão em fase de exaustão, em fase de negação, vamos dizer assim. Porque no início era palmas de prédios, heróis da saúde, eram homenagens que eram feitas e aquilo trazia uma força para que eles continuassem trabalhando. A partir do momento que as restrições foram diminuídas, a circulação das pessoas voltaram, mudou. O foco não ficou mais a saúde e eles se sentem até então, muito às vezes desvalorizados pelo tanto que trabalharam. Muitas pessoas fizeram 60 horas seguidas ininterruptas de trabalho. Então a gente vê uma mudança de paradigma. Então a gente tem sim um programa que vai ser iniciado a partir do ano que vem, que iniciamos agora com a Secretaria de Segurança, que também trabalhou exaustivamente na fiscalização, buscando pessoas que infringiam as regras, os decretos e as leis instituídas pelo Estado e pelo município. E a gente está fazendo um trabalho psicológico, com psicólogos na linha de frente com os agentes. E esses agentes trarão para nós informações, a esses psicólogos, dessas ações, que são as ações de uma forma piloto, para que a gente trabalhe também com nossos agentes da saúde. Isso é um trabalho muito grande, a gente tem, só na minha secretaria, trabalhamos hoje com 3.600 funcionários, que trabalham diretos ou indiretamente, vamos dizer assim, as pessoas da epidemiologia, que faz aqueles boletins epidemiológicos diários, eles trabalham todos os dias até as 10 horas da noite. Tem os enfermeiros que trabalham ininterruptamente, fisioterapeutas durante a madrugada toda. Então a gente vai buscar algumas linhas de frente, priorizando aqueles com maior necessidade. Então isso é válido, a gente tem um programa que a gente vai lançar, mas já estamos acompanhando essas pessoas. Acho que é importantíssimo, né, doutor? E todos, né? Vocês estão em casa pelo fato de que eles cuidam tanto, mas quem que cuida deles, né? Quem que cuida do cuidador, né? Exato. Então, isso é fundamental nesse apoio, não só psicológico, mas acho que em todas as dimensões, né? O apoio psicológico, espiritual, né? Um apoio familiar, né? Então, esse pessoal fez a diferença. E, de fato, é isso. Eu penso também que a gente não pode esquecer uma luta que foi tão importante, né? De alguma forma, ela tem que ser exaltada. Eles não fizeram isso para serem aplaudidos. Primeiro porque é a missão, né, do agente da saúde, né? Mas uma missão para a qual eu nem sei se as pessoas estavam preparadas para isso, né? Assim como nós não estávamos preparados para ser acometidos por esta pandemia, os agentes também não pensavam no momento que de repente tinha que lidar com tudo isso, né? Então acho que é muito importante, né, esse apoio, né, do município, da Secretaria da Saúde em especial, né? Nesse sentido também, partilhando uma experiência de um hospital aqui de Maringá, que uma vez nos chamou um grupo de padres para ir até o hospital rezar com os funcionários, médicos e enfermeiros. E eu achei uma experiência bem interessante a direção do hospital ter essa sensibilidade, perceber isso. E nós visitamos ali manhã, tarde, noite, diversos turnos, um grupo de padres, e muitos daqueles funcionários se emocionavam enquanto a gente estava ali rezando e fazendo um momento de oração, de bênção a eles. Alguns de estarem exaustos de tanto trabalhar, e outros por testemunhos, como o Dr. Marcelo disse, de fé, de perceber a fé dos pacientes, né? E foi uma experiência bonita, né? Nesse campo, naquele momento do pico da pandemia, de exaustão realmente, conseguir colocar Deus ali em meio para que
eles tivessem força também para enfrentar aquele momento. Ok. Eu penso que antes de uma consideração final, nós podíamos talvez ouvir mais uma música do professor Luiz Fernando e depois nós fazemos uma consideração final, né? Se a gente fosse ficar, a gente ficaria muito mais tempo aqui, né? Mas para a gente não prolongar demais, e é bom que fique esse gostinho aí de quero um pouco mais, né? E para frente a gente pode, quem sabe, repensar o tema, né? Essa música que eu trago agora, ela fala muito a favor daquilo que o Dr. Marcelo estava comentando, das mudanças, né? Das mudanças de comportamento, do impacto no pensamento das pessoas. Então, ela é uma música, o nome dela é Mudei, exatamente, né? No sentido de mudar o comportamento, né? E ela diz assim, ó. Eu achava coisas que eu não acho mais, cabia em roupas, sentimentos que já não me servem mais. O tempo corria, eu me sentia sempre um passo atrás. Na pressa, em busca o que me traria paz, preencher vazios, tornar sonhos reais, mas o medo é sim meu inimigo de outros carnavais. Tudo muda até as estações, servem de esperança aos corações. O ontem passou e o amanhã ainda não é meu. Tudo que mudou me transformou no que hoje sou eu. O ontem passou e o amanhã ainda não é meu. Tudo que mudou me transformou no que hoje sou eu. Eu achei que nunca fosse superar a dor que é perder alguém e ter de continuar, mas sou bem mais forte do que eu poderia imaginar. Pensei mais de 1 milhão de vezes em parar, em desistir de mim por não acreditar. E hoje eu sou meu melhor motivo pra comemorar. Tudo muda até as estações, servem de esperança aos corações. O ontem passou e o amanhã ainda não é meu. Tudo que mudou me transformou no que hoje sou eu. O ontem passou e amanhã ainda não é meu. Tudo que mudou me transformou no que hoje sou eu. E o presente é o presente que a vida me deu. Muito bem, professor. Então, nós estamos chegando, né, ao final do nosso café com saber. Doutor Marcelo, alguma consideração que o senhor gostaria de fazer, algum elemento que o senhor acha que seria importante ainda trazer para nós e fazer já também a sua consideração dessa nossa conversa? É uma satisfação muito grande, agradeço a todos os que estão aqui nos assistindo. Essa conversa foi muito produtiva, a gente colocou elementos aqui, tanto técnicos, científicos, objetivos e principalmente espirituais, neste momento que a gente passou de 2021. A Secretaria de Saúde fez todos os esforços inimagináveis para que a gente estivesse aqui hoje. Com certeza não só a Secretaria de Maringá, mas de todo o Estado do Paraná e do Brasil. Então agradeço todos os profissionais da área de saúde, com muito carinho, todos aqueles que estão entendendo a situação em que vivemos, estão buscando resultados positivos dentro dessa pandemia que a gente passou, dentro desse luto, dentro dessas perdas, e desejo o meu carinho, o meu abraço fraterno mesmo, de tudo que aconteceu, e
e eu deixo à disposição a Secretaria de Saúde para qualquer necessidade que porventura venha a acontecer para vocês que estão nos aqui junto. E muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz pela discussão. Doutor Marcelo, nós que agradecemos. Nós sabemos que a sua agenda é muito cheia, bem pesada, né? Mas mesmo assim você encontrou esse momento para estar aqui conosco, né? Ajudando não só a nossa comunidade acadêmica, porque muitas outras pessoas acessam e neste momento estão ouvindo, que vão depois também ter a oportunidade de acessar também essa nossa conversa. Então, pode ter certeza que a sua presença aqui foi e é muito importante, não só aqui para esse momento da nossa atividade, mas para a nossa academia, né? Então, muito obrigado de verdade e também estamos aí à disposição, né? Se a gente puder, algum momento, ser útil em alguma coisa, então pode contar com a gente também. Muito obrigado, tá? Padre Sandro, você gostaria assim, de trazer mais algum elemento ou então uma consideração final? Também agradeço ao convite aqui do Centro Universitário Ingá para participar desse momento. E eu retomo mais uma vez a pergunta, né, que nós iniciamos aqui: onde está Deus na pandemia? E a gente pode dizer, Deus está onde Ele sempre esteve, né? Deus está ao nosso lado, caminhando conosco, né? Deus, independente da religião, da fé que você que nos acompanha professa, né? Deus é um Deus Emanuel, é um Deus conosco, um Deus que caminha ao nosso lado. É verdade que, às vezes, nas dificuldades, nos problemas, nós não conseguimos perceber essa presença de Deus junto a nós, porque as dificuldades, às vezes, faz a gente focar mais no negativo, na situação em si, e não perceber as coisas boas. Mas isso não significa que Deus está ausente, que Ele não está ali. Ele está, né? Nós que em alguns momentos não conseguimos perceber essa presença e ação dele na nossa vida. E na pandemia, com certeza, Deus sim está agindo, né? Agindo para que essa pandemia seja, né, cessada, cesse toda essa situação que, infelizmente, nós estamos ainda vivendo, né? Uma situação muito melhor, né, graças a Deus, mas ainda ela está presente e exige de nós cuidado, exige de nós atenção. E como nós falamos aqui ao longo do programa, né, Deus age, né, levando em consideração as nossas ações, né, o modo de Deus agir. Então, a minha palavra também é de, né, cuidado, né, com a sua própria pessoa, cuidado com aquelas pessoas que você ama, né, para que, né, o vírus não possa se propagar ainda mais, né? E que esses momentos sirvam para, né, de fato, reforçar ainda mais em nós a fé, a comunhão com Deus, o desejo de buscá-lo verdadeiramente. Sem dúvida, não devemos buscar a Deus só nesses momentos, né? Mas muitas pessoas nesses momentos é que acabam retornando a Ele. Então, que sirva para todos nós, né? Retornar aquilo que é essencial, retornar àquele que é capaz de nos dar a felicidade verdadeira, a felicidade plena. E essa felicidade nós só encontramos em Deus. Então que cada um, né, de vocês que nos acompanham, nós aqui também, né, possamos ter essa fé e essa confiança na presença de um Deus que nos ama, que está ao nosso lado e que caminha conosco. Padre Sandro, mais uma vez, muito obrigado. Foi muito bom rever você aqui nessa situação, nesse momento tão especial do nosso projeto, tá bom? Amém. Sempre que puder vir, será também uma alegria. Muito obrigado. Professor Luiz Fernando, que palavrinha você nos dá aí para os nossos ouvintes lá, os que nos acompanham? Eu penso que todas as considerações e todas as colocações, elas foram realmente muito contextuais e puderam trazer, né, esclarecimentos. Onde está Deus na pandemia? E penso que eu também, como profissional da área da saúde, celebro, né, a cada vida salva por essas vacinas, pelo esforço, né, da ciência, pela dedicação dos profissionais, sobretudo
pela ação desse Deus que está e conosco caminha. Então eu deixo para você, né, votos de vida plena e que você possa ir nessa manhã, nesse dia, entender que nós estamos aqui porque nós somos vitoriosos. E aqueles que foram realmente adquirem um canto muito especial na nossa vida. Então, talvez se nós, como dizia a canção passada, se nós temos um tempo, esse tempo é agora. Né? Então, que nós possamos ser responsáveis ao ponto de aproveitar esse tempo que a gente tem agora da melhor maneira possível. Né? Então, eu quero desejar para você muita alegria, um excelente final de semana e que Deus possa continuar abençoando a sua vida também. Ok, professor. Acho importante também, né, a gente ter aqui presente que é o momento da gente estar próximo, né, como vocês todos de alguma forma falou sobre este tema, né. O Papa Francisco fala muito da proximidade, né, que ninguém se sinta abandonado neste momento, né, em nenhum momento, mas sobretudo nesse momento assim bem particular, né, da nossa vivência, da nossa existência. E aí, que bom que vocês estão nos acompanhando, estamos terminando aqui o nosso Café com Saber. Estamos muito felizes por vocês estarem aí e que este momento possa nos ajudar a refletir sobre as nossas ações, né, a nossa presença no mundo, como foi também aqui bastante, de alguma forma, foi tocado, para que a gente se cuide, né? Vamos cuidar de nós, cuidar daqueles que estão do nosso lado, vamos buscar a vacina, né? Então, acho que estão buscando, né, outros tipos de busca, de cura para o coronavírus, mas no momento que nós temos de eficaz, de conhecimento e comprovado com evidência científica, são as vacinas. Então, por que não a gente ir se vacinar, né? Então, muito obrigado por ter estado aí conosco. E quero agradecer, né, aqui o Centro Universitário Ingá, né, a Uningá, agradecer os reitores, a pró-reitoria, agradecer aos diretores, agradecer os coordenadores de curso, né? Aqui representado pelo professor Luiz Fernando, agradecer os professores, os acadêmicos, os funcionários e um obrigado muito especial aqui para vocês aqui do estúdio, né? Eu citando o Márcio, eu quero que todos vocês se sintam citados, tá? Que sintam assim, sintam o nosso agradecimento. Muito obrigado por tudo mesmo e obrigado. Obrigado a todos. E vamos que vamos, né? Mais uma música, terminando o nosso Café com Saber. E no mês de janeiro nós não teremos, né? No primeiro sábado de janeiro não teremos o Café com Saber, mas nós teremos aí no primeiro sábado de fevereiro, ok? Muito obrigado a todos por este ano. Que Deus abençoe a todos vocês. Essa é uma canção de amor. Veja onde está o seu coração. Coloque-o na palma da mão. É preciso ofertar o amor mais sincero, o sorriso mais puro e o olhar mais fraterno. O mundo precisa saber da verdade. Passado não volta, futuro não temos e o hoje não acabou. Por isso ame mais, fale mais, pois não sabemos quanto tempo temos para respirar. Fale mais, abrace mais, vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Por
isso, ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos para respirar. Ouça mais, fale mais, vale a pena lembrar que a vida é curta demais.